Olá pessoal, vamos começar aqui hoje o primeiro episódio do nosso podcast Fora da Caixa. Nós somos da equipe de consultoria da Mafra, nossa patrocinadora oficial. E nós vamos apresentar para vocês hoje os rostos oficiais aqui desse podcast. Começando por mim, meu nome é Sara Galdino, sou consultora empresarial do Grupo Mafra. Vou passar aqui agora para o Marcos. Muito bem, pessoal. É muito importante tratar um assunto, desse alto nível aí de importância dentro das organizações. Falar em pensamento fora da caixa, quando a gente trata esse assunto, e coloca em discussão um assunto como esse, parece ser algo simples. Porém, dentro do contexto empresarial, é importante que a gente consiga entender exatamente o que é pensar fora da caixa. Não é simplesmente pensar em algo inovador, não é simplesmente implementar a criatividade, mas é desenvolver alguma coisa dentro da empresa que esteja quebrando paradigmas. Eu acho que a equipe toda concorda comigo. Quando você quebra paradigma, você muda o caminho, muda o curso das coisas para que você consiga resolver problemas que muitas vezes são resolvidos pelo mesmo caminho. É muito tendencioso o ser humano ele procurar tentar resolver os problemas. Surge um problema, ele procura sempre o mesmo caminho para resolver, ou para implementar uma melhoria, ou para potencializar resultado, ele sempre busca aquele mesmo caminho. E a gente vai discutir aqui, tentar colocar de uma forma bem clara, que o pensamento fora da caixa é muito mais do que inovação e criatividade. É implementar dentro da empresa possibilidades de novos caminhos, de novas possibilidades. Eu penso que o caminho é isso aqui, Júnior? Sim, com certeza. Sou Manuel Franco, consultor da Mafra Consultoria. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, dividindo esse tema importante também. Espero que a gente consiga contribuir para os empresários, para todos que estão nos assistindo, com esse tema tão importante para o dia a dia dos empresários. Olá pessoal, meu nome é André, também sou consultor da Mafra e queria falar um pouquinho como é que foi a construção sobre fazer um podcast. Nós somos professores universitários. O Manuel, professor do IMES, curso de Ciências Contábeis. O Marcos também, professor da Unifipa, da FATEC. Eu sou professor da Unifipa. E a gente pensou em fazer uma contribuição, pensando em tudo que nós já trabalhamos ao longo dos anos com consultoria, e também ao longo dos anos como professor, como docente. Então nós pensamos no podcast trazer uma ideia de discutir, trazer empresários, trazer outros consultores, outros profissionais que possam contribuir, bater um papo e efetivamente levar uma mensagem, levar uma orientação, levar uma discussão para os empreendedores. Os empreendedores que muitas vezes estão lá envolvidos nos seus negócios e é interessante, é importante que nós tenhamos um momento para pensar fora da caixa. Então foi pensando nesse formato que nós decidimos então montar um podcast. Hoje é o primeiro episódio, estamos aqui os consultores da Mafra, mas talvez a gente vai trazer várias outras formações. A ideia é exatamente essa, a gente começar entre nós, a nossa equipe interna, e depois, gradativamente, nós vamos trazer empresários aqui, trazendo exemplos, situações vivenciadas por cada um deles e que realmente eles conseguiram pensar fora da caixa. E eu queria trazer aqui sobre falar fora da caixa. Eu acho que o termo fora da caixa ele dá diversas interpretações. Eu gostaria de começar tratando esse assunto, discutindo esse assunto com relação ao empresário, o empreendedor que está no dia a dia ali trabalhando. Muitas vezes ele está envolvido com a sua vida operacional, principalmente no começo. O empreendedor está ali preocupado em vender, preocupado em pagar as contas, preocupado com a sua equipe. Ele está sempre muito envolvido com o aspecto operacional da empresa. É uma preocupação número 1 dele. E a proposta de pensar fora da caixa dentro desse contexto seria ele olhar um pouco pelo aspecto estratégico, sair um pouco do ambiente operacional dele, e isso muitas vezes ele não vai conseguir fazer dentro do negócio. Mudar a perspectiva, mudar o ponto de visão dele, por onde ele está olhando a empresa. Porque muitas vezes ele está ali, focado. Eu preciso vender,
eu preciso comprar bem, né? Meu funcionário faltou, preciso vender, tenho conta para pagar. Focado naquilo que é trivial. Tenho 13º para pagar. E ele está naquele ciclo. Principalmente quando ele começa a empreender, a empresa muitas vezes não está formada, consolidada, né? A gente fala que uma empresa consolidada é uma empresa acima de 5 anos. Então ele está muito preso a esses aspectos. A nossa proposta aqui, o que é? Sair um pouco desse contexto, arrumar um tempo para ele olhar o negócio dele e pensar estrategicamente. Então, dentro desse contexto, eu entendo que é pensar fora da caixa. Né? Sai um pouco daquele ciclo, daquilo que é rotineiro, que é cotidiano. Né? Daquilo que é cotidiano. Geralmente o empresário ele sempre busca os mesmos caminhos para solucionar os problemas que vão surgindo da empresa. Né? Esses dias essa questão de Copa do Mundo, aí, então você entra no Instagram ali e vai aparecendo ali várias coisas pertinentes ao mundo do futebol. E eu vi uma coisa interessante que dá para a gente fazer uma analogia muito bacana em relação ao pensamento fora da caixa. Então você tem lá o batedor de falta e a barreira na frente, o goleiro do outro lado com o gol lá para ele poder visualizar, analisar a perspectiva e velocidade de chute, etc. e tentar marcar o gol, que é o objetivo dele principal. Aí você vê lá o nosso famoso bruxo, que é o Ronaldinho Gaúcho. Ele olha para a barreira e ele vê todo mundo tentando chutar a bola por cima, tentando chutar por cima, tentando chutar por cima, e ele vai simplesmente analisa o cenário e pensa fora da caixa. E chuta a bola por baixo e marca o gol. Isso mudou, inclusive, a cultura de colocação de barreira. Hoje você vê, quem aqui acompanha futebol sabe muito bem disso, hoje você tem barreira do pessoal que fica em pé e tem um cara que vai deitado lá, o jogador ele deita, por quê? Exatamente que houve uma quebra de paradigma. É essa quebra de paradigma que diz respeito a exatamente essa questão do pensamento fora da caixa. O pensar fora da caixa é sair do cotidiano da empresa e buscar alternativas de solução que sejam implementadoras de melhoria e que possa colocar a empresa numa situação de melhoria competitiva. E o que a gente percebe, como o André colocou bem aqui, é a questão do paradigma. Paradigmas são linhas de pensamentos que são endurecidas ali, que são colocadas dentro da empresa e vai passando de geração para geração. Como é que se solucionava problemas há 10 anos atrás? Bom, o meu pai, que recebeu a herança do meu avô, que recebeu a herança do meu bisavô, resolvia o problema por esse caminho. A gente percebe até uma analogia, né? Eu acho que quem gosta de música aqui sabe, aquela questão daquela música do Vida de Gado, né? Então, quando você faz a perspectiva do Vida de Gado, né? Não lembro nem o nome do... Como é que é o compositor lá? O José Ramalho. Zé Ramalho, o André gosta muito. O que o gado faz na perspectiva de uma visão centralizada ali no único foco? Então você tem ali um pasto enorme e o gado sempre tem aquela rotininha de andar por aquele caminho. Então ele percorre sempre o mesmo caminho para chegar no bebê. Às vezes o outro caminho até é um pouco mais plano, talvez tenha uma perspectiva diferente, mas ele vai andar sempre pelo mesmo caminho. E essa quebra de paradigma é exatamente o que quando a gente fala do pensamento fora da caixa, tirar o empresário daquela perspectiva tática, operacional, do dia a dia, e falar, meu amigo, agora você vai sair dessa caixa chamada organização e você vai olhar de fora para dentro, e não mais de dentro para fora. Essa é a perspectiva do pensamento fora da caixa. E a gente, né, Júnior, a gente vivencia isso na prática de consultoria empresarial, a gente vivencia isso com exemplos do dia a dia de empresários. Vários empresários, talvez até, né, André, sem conhecer o conceito do pensamento fora da caixa, age fora da caixa. Penso que o caminho é mais ou menos essa perspectiva. Né? Essa tem uma tendência muito forte, que nem vocês mesmos já falaram. O dia a dia, as atividades operacionais da empresa consomem o empresário, ou o grupo de administração, ou os gestores da empresa, seja gestor operacional de vendas, de indústria, financeiro, o que for, consome demais. Né? As operações são bastante complexas e elas consomem demais o empresário. Consomem muito. Então fica difícil ele começar a criar esse hábito tão importante, que é começar a pensar, a agir, inclusive. Né? A gente fala em pensar, mas a gente precisa começar a agir fora da caixa. É sair de dentro da caixa, que não é muito fácil, você precisa se preparar, você precisa se organizar para isso. Porque há um risco de você sair da caixa. Exatamente. Quando a gente fala, as operações tomam
muito tempo dos empresários, é importante a gente dizer que as operações elas têm a sua razão de existir. A sua ali razão... que as coisas acontecem. É né? ali que as coisas acontecem. A empresa acontece no operacional. A gente não pode esquecer disso, né? Senão vai dar a impressão que o operacional é menos importante. Não, é tão importante quanto, né? Talvez aí, dentro dessa perspectiva que o Júnior colocou, que o André colocou aqui muito bem, descentralização e delegação de poder seria primordial para você conseguir pensar fora da caixa. Uma vez que você tem um empresário se envolvendo com coisa rotineira, com coisas operacionais, com coisas do dia a dia, isso acontece porque ele não delega poder. Uma vez que ele começa a descentralizar, delegar poder e criar a gente chama isso na administração, a gente chama isso de gestão horizontalizada e não verticalizada. Então você implementa a gestão participativa na empresa e coloca os colaboradores com participando do processo decisório, aí sobra o tempo que é o que ele precisa para pensar fora da caixa. E não é só, no meu entendimento, não é só o alto escalão da empresa que precisa pensar fora da caixa. Porque existe uma infinidade de pequenas tarefas que acontecem diariamente dentro de uma empresa que são feitas como você falou, são feitas como foi aprendido, né? Um funcionário antigo passou para o mais novo, né? e ficam aqueles paradigmas, aqueles costumes, né, de sempre, e realizando aquelas tarefas da mesma forma, e não se procura inovar para a gente fazer uma tarefa de uma maneira diferente. Então você, desde das grandes coisas que podem ser feitas, né, desde as grandes criações, das grandes sacadas, né, que a gente pode encontrar, existe um rol gigante de pequenas tarefas que podem ser feitas de maneiras melhores, mais eficientes, mais otimizadas. Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas, porque você começou a pensar fora da caixa, começou a agir fora da caixa, começou a olhar tal situação de uma perspectiva diferente. E aí eu queria trazer uma coisa que o Marcos colocou, complementando o que o Júnior falou também. Primeiro a questão da descentralização. Boa parte dos problemas que acontecem na empresa são causados pelo próprio empreendedor. O empreendedor, ele é o grande responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do negócio. Ele é o grande responsável, ele é capaz de mudar isso. E para que você tenha uma equipe também apta a ajudar, apta a contribuir, né? O empreendedor também precisa criar uma cultura. Tem que dar espaço. Tem que dar espaço, que a gente chama de cultura de empreendedor, oportunidade, cultura de né? Inovação. Porque não adianta nada minha equipe tem que fazer, mas está dando abertura para fazer? Né? Será que você empreendedor, está dando abertura para a tua equipe trazer solução? Criar novos empreendedores dentro da própria empresa. A gente chama de intraempreendedores, né? Ou empreendedor corporativo, porque senão você fica cada vez mais sozinho. Né? Não consegue ter uma equipe disposta a encontrar soluções, disposta a pensar fora da caixa. Fica uma coisa, né, única e exclusivamente na mão do empreendedor. E o empreendedor, ele precisa fazer essa pergunta para ele mesmo. Aliás, para ele ser empreendedor, ele já de cara, ele não pode ser centralizador. E ele tem que fazer essa pergunta. Porque aí ele perde a primeira característica, que é a gestão participativa. E ele tem que fazer essa pergunta para ele mesmo. Será que eu estou dando abertura, né, para a minha equipe? Será que eu sou centralizador? Será que eu delego o poder? E pensando no aspecto do colaborador, se a gestão for totalmente centralizada, não delega a responsabilidade para que esse colaborador se sinta parte da empresa e ele, com o pensamento fora da caixa, esse colaborador não vai ficar muito tempo na empresa. Aliás, a chance desse colaborador virar um concorrente amanhã é muito grande. É muito grande. Porque se ele é empreendedor corporativo, se ele tem esse afã pelo novo, pela inovação, pela criatividade, amanhã ele vai ser teu concorrente. Então, por que não trazer ele para ser um parceiro empreendedor seu ali, né? Já pensou vários empreendedores dentro do empreendimento? O sucesso é garantido. E fica uma pergunta aqui para o empreendedor, né? Será que ele gostaria de ter ele como seu patrão? Acho que essa é uma boa pergunta. Isso também é pensar fora da caixa. Isso é o que a gente chama de 360 graus. Porque, né? Às vezes, a gente tem excelentes funcionários que poderiam entregar muito para a empresa,
Quando eu falo entregar, aí já não é olhando só pelo aspecto operacional, mas entregar no sentido mesmo de trazer situações novas, né, projetos novos, só que não tem esse espaço, né? O empresário ele tem uma característica muitas vezes de centralizar. Então tudo tem que passar na mão dele. Poxa vida, por que tudo tem que passar na mão dele? Tem que confiar na equipe dele. Né? Precisa confiar na equipe dele. Porque senão ele não vai criar um negócio ao longo do tempo. Ele vai criar um trabalho, né? Ele não vai criar uma empresa. Aliás, a empresa, fica aqui uma grande dica para os empreendedores: quanto menos a empresa precisar do empreendedor, melhor é. Melhor é. Mais negócio é. Mais o negócio está consolidado. Traz aquela questão: quanto que a tua empresa vale se você não estiver lá dentro, como empreendedor? Pois é, Sara. Isso vai significar que o produto, o processo e as pessoas estão alinhados. Daí, se isso tudo for uma realidade dentro da empresa... Aí vale muito, né? Aí vale muito. E se isso for uma realidade, ele vai conseguir ter tempo para poder pensar fora da caixa. Exatamente. Né? Porque se a empresa depende muito do empreendedor, e às vezes a gente vê um empreendedor lá, e aí, foi viajar? Não, faz não sei quantos anos que eu não viajo, não tiro férias, acordo cedo, durmo tarde. Ele não está construindo um negócio. Ele está empreendendo, né? Tem uma empresa, mas ele não está consolidando isso. A empresa tem que caminhar sem ele. Sem a presença dele. Quanto mais caminhar sem ele, melhor é. Ele é o melhor funcionário da empresa. E ele não pode ser o melhor funcionário da empresa. Uma coisa interessante que eu queria colocar em pauta aqui também, quando se fala do pensamento fora da caixa, o que a gente percebe, convivência com a análise da literatura, né? A gente começa a perceber. Existe uma técnica, inclusive, chamada sense making, né? Mais um termo americanizado, que nada mais é do que você fazer uma análise de sensibilidade, ou quão sensível é a análise que você vai fazer da implementação de melhoria. Traduzindo isso daqui na prática. A empresa não correr também, quando ela fala de pensamento fora da caixa, pensamento disruptivo, criatividade, inovação, ela não cair na armadilha do modismo. O que seria essa armadilha do modismo? Olha, hoje está tendo aí, por exemplo, as empresas estão trabalhando no home office, então eu vou pegar meu pessoal aqui e vou colocar todo mundo trabalhando no home office. Mas por que você está colocando todo mundo para trabalhar no home office? Não, porque é a nova tendência. Não, na verdade você tem que fazer o quê? Analisar e adaptar. O SenseMake trabalha isso. Analisar e adaptar dentro de uma contingência que seja interessante para a empresa. Porque senão, o que acontece? Você tem um negócio, bom, todo mundo está vendendo no e-commerce. O e-commerce funciona. De repente, para determinados segmentos, não. Então, o pensamento fora da caixa tem que ser dosado, adaptado para não acontecer exagero. Porque muita gente fala assim, olha, eu pensei em empreendedorismo, criatividade, inovação, tentei adaptar um monte de coisa na empresa e não deu certo. Por quê? São as vibes. Então, eu estou vendo o que está acontecendo no mercado e eu vou tentar adaptar para dentro da minha empresa. Então, você passa por um filtro. Então, filtrar as adaptações, as melhorias dentro da empresa, isso é muito importante. Porque senão chega um momento que o empreendedor fala, poxa, eu trabalhei 20 anos desse jeito e deu certo. Agora eu tentei mudar, deu errado. Mas ele tentou mudar errado, por isso que deu errado. Ele não fez análise daquilo que está acontecendo, que pode ser adaptado à realidade dele. Nós temos um exemplo aqui na nossa vivência, principalmente aí o André, em relação a algumas atividades de uma empresa que pode ser feito home office e outras que não deram tão certo. Uhum. Isso eu estou pegando um exemplo de home office, mas pode ser colocado de maneira geral na empresa. Sim. Então, o modismo pode ser prejudicial às empresas no pensamento fora da caixa. A análise, a adaptação dentro da contingência da realidade da empresa é muito importante para ela não cometer equívocos de exagero e de tendências aí de mercado. Nem tudo vai servir para o meu caso, né? Para a minha empresa, exato, naquele meu contexto. Né? É preciso avaliar. Pensar fora da caixa é avaliação, muito exercício de avaliação, um exercício de criatividade, mas é como a gente falou antes, certas tarefas precisam ser feitas àquela maneira. Dentro daquele padrão convencional. Exatamente, eu tenho certos produtos que eu preciso
manter a concepção dele da maneira, né, que ele foi concebido. Uma garrafa de água aqui de gás precisa ter suas características, né, e não posso mudar aquilo. Mas eu posso, de repente, pensar uma maneira de comercializar aquilo colocar no diferente, mercado, de visibilidade, de embalagem, de exatamente. etc. Então, é preciso, é um exercício de análise mesmo. Se o seu negócio não se adapta ao modismo, isso não quer dizer que a sua empresa está ficando para trás ou que ela não possa inovar de outra forma. forma. Pode ser que seja o padrão dela. É o que nós trazemos sempre. A inovação não está só no novo, tá? Muitas das vezes você pegar um modelo já existente no mercado e adaptar ao seu negócio. Não é verdade? Trazer a inovação em si, ela não está só na moda que está acontecendo no momento. Às vezes, dependendo do local que a tua empresa está localizada, não vai funcionar. E é interessante, né, que quando a empresa ela tem um mercado tradicional muito bem consolidado, fica um pouco mais difícil dela Eu acabei até caixa. Anotando isso aqui, eu ia falar isso aí depois. Exatamente essa questão de tempo de maturação do mercado. Porque o que acontece? Uma empresa, por exemplo... Você pode perder cliente até. Exatamente. Porque uma empresa que está com o mercado consolidado, naquele mercado tradicional, vamos pensar aí, muito se fala em e-commerce, vamos falar da loja física. Tem lojas físicas, vamos pegar loja de material de construção. Ainda funciona muito bem a loja física. Exato. A pessoa vai lá, olha o material e tudo mais. Agora, não é porque essa empresa está consolidada, tem mercado, atende, que ela também não tem que olhar para outro mercado. Porque as coisas vão acontecendo numa velocidade nunca vista, até por conta das questões digitais. Então, isso também é um pensamento fora da caixa. Bom, eu tenho um mercado aqui tradicional que funciona, que me dá retorno, funciona muito bem. Eu preciso... Não posso desprezar Não ele. posso desprezar, preciso continuar olhando para ele, vai ser ainda meu ganha-pão por muito tempo, mas eu também preciso começar a olhar aqui, que é a alavancagem. Porque senão, o que vai acontecer? O tempo vai passando, o comportamento do consumidor vai modificando e aí a hora que ele vai correr atrás, aí não dá mais tempo. Então, acho que até uma orientação para o empreendedor. Você tem um mercado consolidado, tá tudo ok? Que ótimo, fortaleça esse mercado, mas vai dando uma olhada no que os teus concorrentes estão fazendo, outros mercados que estão acontecendo, porque senão 5 anos passa rápido, né, Marco? 10 anos passa muito rápido, de repente, perdeu o mercado. Cadê aquele mercado tradicional? Não tem mais. Um exemplo prático disso foi a pandemia, né? Muitas empresas estavam muito devagar, não se adaptando às novas mudanças. Veio a pandemia, um cenário totalmente imprevisto e muitas empresas, infelizmente, não conseguiram se adaptar a tempo. Perderam muito. E muitas empresas que, por outro lado, né, já estavam com esse olhar, né, saíram muito na frente. Aliás, uma das características principais do empreendedor não é só ele ser criativo e implementar inovações. Ele tem que ser criativo, implementar inovações e ser rápido. Rápido numa medida que também não perca a qualidade da análise de risco. Porque pensar fora da caixa, a gente já falou sobre isso aqui, é correr risco. Mas se a gente for buscar na própria etimologia da palavra empreendedorismo, é a constituição de um novo negócio sob um ambiente de alto risco. E o que faz com que muitas empresas não optem em pensar fora da caixa? O medo do risco. E isso a gente pode até entender. Agora, eu queria colocar uma questão aqui para a gente discutir. Nós temos basicamente 2 tipos de empreendedores, né? Nós temos o empreendedor por oportunidade, que é aquele que gosta de empreender, tem o espírito de empreendedor, ele pode quebrar 2, 3, 4 vezes, ele vai continuar empreendendo. Dinheiro é secundário. Ele gosta de empreender. Parece uma piada, mas dinheiro é secundário para esse tipo de... Ele sente mais prazer em ver o negócio indo bem do que o dinheiro, propriamente dito, né? Isso faz parte, quem é empreendedor nato vai entender o que nós estamos conversando aqui. Mas também nós temos muitos e muitos empreendedores de sucesso que começaram por necessidade. Que empreendedorismo não era a primeira opção,
Ele gostaria de estar lá, empregado, emprego informal, com 13º, né? Eu sempre brinco, nessa época tem o 13º. É duas alegrias, né? Os funcionários que recebem o 13º e os empreendedores que conseguiram pagar o 13º, né? Então, sempre alegrias em formatos diferentes. Aí chega no final do ano, o empreendedor fala, poxa, bati minha meta. Pô, vendeu bem, aconteceu alguma coisa, não, paguei o 13º. É a meta dele, né? Pagar o 13º. E eu queria colocar essa reflexão aqui. Será que o empreendedor, por oportunidade, ele acaba tendo, até por característica, ele acaba tendo uma facilidade maior de pensar fora da caixa, olhando novos mercados? Eu acredito que sim. E o de necessidade, ele acaba concentrando mais no operacional mesmo, né? Porque o perfil talvez seja um pouquinho diferente. É uma reflexão boa, né? A gente poderia até em outros momentos trazer empreendedores que começaram por necessidade. Colocar os dois aqui para conversar, né? Há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista, um trecho de uma entrevista do Elon Musk. E aí o entrevistador perguntava para ele exatamente essa questão aqui. Você tem medo, dentro de uma visão empresarial, né? Você tem medo de tomar decisões? Ele olhou bem no olho do entrevistador e falou, eu tenho muito medo. Mas mesmo assim você toma essas decisões? Ele falou, tomo, mas com muito medo. Então o medo é inerente ao tipo de negócio, ao tipo de empreendedorismo que você está fazendo. Né? Principalmente quando é algo fora da caixa, fora do trivial. Aliás, uma das características, né, bastante consolidadas vários autores trazem isso, é a questão da tolerância ao risco. Né? O empreendedor ele tem que ser tolerante ao risco. Ele tem que montar um negócio... Capacidade de resiliência. Né? Tem que já fazer sabendo que... Sabendo que pode dar errado. E a gente sabe, pelos números aqui, a quantidade de mortalidade empresarial ainda é muito grande, né? Então, é uma das características do empreendedor. Ele tem que abrir o negócio sabendo a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Né? A tolerância ao risco. Ele tem que ser tolerante. Agora, a internacionalização dos negócios em um país, ela praticamente, em termos assim práticos, em termos do dia a dia da empresa, quando você está vivendo um ambiente de internacionalização, de globalização, não tem como você fugir desta realidade de pensar fora da caixa. Porque o que acontece? Hoje você pega qualquer empresa, vamos pensar em indústria, qualquer indústria aí, de um pequeno parque industrial, uma empresa de pequeno, médio porte, ela está concorrendo com empresas do mundo inteiro. Verdade. Hoje você pode ter produto colocado no mercado aqui, na prateleira do supermercado você tem lá uma fabricada no Brasil, do lado você tem um produto similar, características similares, preços similares, que é fabricado fora do país. E talvez apresentando um design diferente, uma embalagem diferente, algo que chama mais a atenção do público. Então, quando você tem essa realidade, e isso cada vez mais vai se tornar comum no mundo, já é uma realidade. Hoje você tem uma pessoa que, de casa, ele faz importação. Hoje você consegue importar. Uhum. Então, eu tenho um produto que está na loja... Importar e exportar também. Eu tenho um produto que está numa loja ali do meu bairro, e aquele mesmo produto que está na loja do meu bairro, eu posso, com alguns cliques aqui no meu celular ou no meu notebook, fazer uma compra importada. Que são sites aí que vocês conhecem, que existem vários aí, que você consegue fazer importação. Então, hoje, eu vou dizer assim, numa visão prática, o empreendedor hoje está obrigado, ele está praticamente sendo pressionado a ser inovador, a ser criativo, a pensar fora da caixa, porque senão daqui a pouco ele não vai estar no mercado mais. Agora, uma coisa também para a gente discutir aqui, conversar, né? Será que a gente consegue se desenvolver, ser um pensador fora da caixa? Será que é possível isso, né? Será que a gente nasce com essa característica ou a gente consegue ir se desenvolvendo, ir criando esse hábito? Porque é que nem você falou, né, Marcos? Por exemplo, com a internacionalização, né, com a globalização, nós hoje estamos aqui, né, nesse horário, fazendo esse podcast, e imagina quantos milhares de podcasts estão acontecendo também sobre outros assuntos, sobre outros aspectos. Ou até assuntos semelhantes a esse. Então, assim, eu acho que uma questão para a gente conversar é se a gente consegue se desenvolver, porque talvez quem estiver nos ouvindo agora
Tá bom, já estou convencido de que é importante pensar fora da caixa. Mas será que eu consigo? Será que existe essa habilidade? Será que eu posso desenvolver isso? Como? Existe uma pesquisa da Harvard, existe uma pesquisa prática, foi feito esse levantamento, sobre a questão da criatividade, né? A capacidade do ser humano de ser criativo. E no resultado dessa pesquisa ficou comprovado que alguns seres humanos possuem mais capacidade. Isso está tudo atrelado a uma série de testes ali, de QI, de quociente emocional, enfim, um monte de situações, de indicadores ali estatísticos, e ficou comprovado que todos os seres humanos, com talvez algumas raríssimas exceções, né, de limitações aí até intelectual, cognitiva, mas, de maneira geral, todo ser humano tem capacidade criativa. Porém, alguns seres humanos têm maior capacidade criativa e outros menores. Mas, em tese, por essa pesquisa que foi desenvolvida, todo ser humano tem potencial de criatividade. E aí compete, logicamente, ao empreendedor captar dentro da empresa quais têm mais ou menos capacidade de desenvolvimento, de criatividade dentro do negócio e trazer essa pessoa para jogar no time. Dentro dessa reflexão aí, Júnior, eu penso assim, né? Como que, lógico, você já tem características de pensar tem gente fora que nasce de caixa, né? Beleza, e tem gente que precisa até segurar um pouco, né? Não, segura um pouco aqui, cuida primeiro dessa empresa aqui, depois você cria outra, né? Vamos... Os empreendedores seriais, né? Que a gente brinca, né, do SOPA, né? Sonho, oportunidade, plano e atitude. Do sonho ele já quer ir para atitude. Então tem empreendedores que já, por natureza, ele já pensa fora da caixa o tempo todo. Mas eu acho que tem aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Eu penso que a caixa dele seria a empresa. Então, para ele pensar fora da caixa, eu acho que ele tem que sair da empresa. Não sair efetivamente... Não, né? Fisicamente, às vezes, pode ser. Mas sair no sentido assim... Faz quanto tempo que você não visita uma feira do teu segmento? Boa. Faz quanto tempo que você não vai numa palestra de negócio? Faz quanto tempo que você não faz conversa... uma pesquisa de mercado. Não conversa com outros empresários, não visita outras empresas. Faz quanto tempo que você não faz isso? Porque senão você não vai pensar fora da caixa. Você está dentro da caixa, né? Lógico que com a pandemia essa questão das feiras ficou um pouco mais difícil, mas muitas aconteceram online, mas sim, muitas acontecem inclusive nas grandes capitais, em São Paulo. Vai lá! Eu não tenho tempo, mas se você não tem tempo, você não vai sair nunca da caixa, porque você está dentro dela. Então eu acho que esse hábito ele tem que ser construído, ele não vai acontecer da noite para o dia. E ele não pode entender que ficar na empresa dele é mais importante do que ir para uma feira, ir para um evento, ir para uma palestra, ir para um seminário, discutir. Vai fazer um curso, vai fazer extensão, vai fazer pós, sei lá, vai fazer alguma coisa. Porque é lá que você vai conseguir pensar fora da caixa, porque você vai estar fora da caixa. Na empresa, e a gente sabe disso, nós temos empresa, é muito difícil você pensar fora. Você pensa nos problemas, você pensa no cotidiano, você pensa na... Tudo isso está atrelado, quando você falou da falta de tempo, tudo isso está atrelado àquele assunto que a gente abordou aqui da centralização. Por que não tem tempo? Porque está tudo centralizado nele, ou nela, né? Está tudo centralizado ali no proprietário, na proprietária. Então, isso aí dificulta bastante, né? Que não adianta, um leopardo não vai caçar dentro da toca, né? Eu acho também que não só na questão de criar o hábito de sair do ambiente da sua empresa, que representa a sua caixa, para ter uma outra visão, não só o hábito, mas isso vai mudar a mentalidade. Para ele ver que nem tudo que deu certo até agora, que foi feito da mesma forma, tem que continuar sendo feito da mesma forma. Fazendo que ele saia desse ambiente, a mentalidade dele como empreendedor vai começar a crescer, vai desenvolver a criatividade, a inovação para o seu negócio, a mentalidade dele como empreendedor vai melhorando. Ele vai nesses lugares, vai ver quais outros modelos, o que dá para ele adaptar para o seu negócio. E aí ele vai trazer uma ação fora da caixa para sua empresa. Você me fez lembrar um negócio, não tem muitos empresários, a gente conversa com vários, o cara vai para a praia, né? Aí ele vai lá na praia e fica trabalhando. Né? Só que, veja, ali é um ambiente propício para ele pensar fora da caixa e pensar o negócio dele. Só que naquele momento que ele está ali despachando coisa, olhando, não sei o quê, ele continua dentro da caixa, continua dentro do operacional e está perdendo a oportunidade de fazer uma viagem, descansar e aí sim, de repente, né, olhando o mar lá, as ondas, de repente, puxa, tem aqui uma situação e tal. Isso é pensar fora da caixa.
E o empreendedor tem que botar na cabeça que isso traz muito resultado. Isso traz resultados. Porque senão ele vai ficar ali rodando, não consegue crescer muitas vezes, fica envolvido nos problemas e não consegue buscar inovação, não consegue buscar um diferencial. Então, juntando tudo isso, juntando visitas, estudos, abrir a mente, ele tem que viajar, passear para descansar, ele vai criando um ambiente ou uma condição favorável para os insights que possam vir. Para né? os insights. Senão ele nunca vai conseguir enxergar isso daí. Entendeu? Se ele não der essa condição, né? Se ele não trouxer essa condição para a mente dele, ele não vai ter esse insight nunca, seja qual for. Que nem eu falei, pensar fora da caixa ou ser criativo não necessariamente é inventar, né, uma coisa inexistente, mas sim, às vezes, você mudar a mesma maneira de fazer a mesma coisa. A gente estava conversando esses dias sobre aquela questão, né, de alguns mercados que aboliram a fila da carne e começaram a colocar senha. Né? Lembra que a gente conversou isso daí? Né? E começaram a colocar senha. Né? Na verdade, eles não inventaram nada novo, mas eles inventaram uma maneira nova e organizada, né? Para que seus clientes não ficassem em pé. Né? Esses clientes podem usar ao mesmo tempo, vai lá, retira uma senha, vai ao mercado, faz algumas comprinhas, aí ele vai ficando de olho ali na chamada da senha, volta lá, faz o pedido da carne e vai. Né? É interessante essa observação aí, quando a gente fala sobre pensamento fora da caixa. Então, se eu estou pensando fora da caixa, tem que ter uma perspectiva diferente da minha de dono do negócio. Então, eu tenho que olhar com um senso crítico para dentro do negócio. Então, quando você pensa, eu vou pensar fora da caixa, eu vou sair do meu negócio, caixa é a empresa, eu saio da empresa e começo então a analisar essa empresa com outra perspectiva, com o olho de alguém. Esse exemplo que você colocou aí é a pessoa, o empresário, olhar para dentro da empresa com um olhar crítico do cliente. Sim. O que o cliente pensa em ficar numa fila aqui, esperando, né? Isso aconteceu numa academia de musculação. É muito comum, quem faz aqui academia sabe. Tem dia que você quer chegar ali, você precisa de instrução. Você vai mudar ali, talvez uma rotina de exercício, você precisa de alguém ali do lado. Ou faz que nem eu, vai escolhendo o aparelho mais fácil. Ou mais perto, né? Mais próximo, que está desocupado. Mas é exatamente essa questão. E tem dia que você chega lá, você já sabe a rotina do teu exercício, e você está com o saco cheio da semana, você não quer falar com ninguém. Não quer conversar com ninguém. Igual quando chega na loja, não, estou olhando só. Na hora que eu precisar escolher, eu vou te chamar. Então, o que acontece? Ele adaptou um pensamento fora da caixa, que não foi uma criatividade dele, ele só inovou lá dentro com a criatividade de alguém. Então, o que ele fez? Isso o banco já faz há muito tempo, pois né? Aí, o que ele fez? Ele colocou em cada aparelho um sensorzinho semelhante àquele que aparece, por exemplo, quando você você vai fazer uma compra ali no shopping, você não quer ficar ali esperando ali o teu prato sair, você sai, dá uma volta, a hora que vibra ali o teu cartãozinho, você vai. Ele fez exatamente isso, só que esse cartãozinho fica com o orientador, fica com o personal. Então ele está no aparelho, puxa, eu estou com dificuldade, eu quero saber como é que faz esse movimento aqui. Ele aperta o botãozinho e o personal vem. Entendi. E o personal não fica o tempo todo ali acompanhando ele, enchendo o saco, ele não está afim de falar com ninguém. Mas se ele precisar, ele tem como chamar. Então o personal fica rodando a academia com cartãozinho na mão, com um sisteminha, um tablet lá, sei lá. Então ele recebe uma chamada. Bom, o aparelho tal, a pessoa está precisando de uma ajuda. Para ele não ficar ali, quer dizer, é um baita no pensamento fora da caixa. É o mesmo princípio, né? Quando o banco implementou isso, quando o açougue do supermercado implementou isso, quando a academia implementa, só que alguém teve que pensar e adaptar para o seu negócio, né? E quantas situações dessas que são normalmente simples, básicas, com pouquíssimo investimento, pode não proporcionar uma melhoria ali no atendimento para o cliente, né? E criar um ambiente, uma situação mais agradável. Porque ninguém gosta no supermercado de ficar ali meia hora na carne, né? Exatamente, o que você falou antes. Imagina o que se pode ganhar com essa boa prática de iniciar o pensamento fora da caixa. Porque, por exemplo, essa questão de fila, o tanto que se perde de tempo em fila, hoje você deve agradar muito os seus clientes, porque você não consome tanto tempo,
né, da sua clientela, tempo que inclusive ninguém mais tem, né? Exato. Não é verdade? Todo mundo valoriza muito o seu tempo e ele consegue arrumar uma solução muito simples, pensando de uma maneira diferente, só pensando de uma maneira diferente, ou olhando, saindo da caixa, dando as costas para a caixa às vezes. Né? Eu preciso dar as costas para as caixas. Mas o que é dar as costas? É negligenciar a sua empresa? Não. É olhar o horizonte afora para ver o que está acontecendo. Né? É olhar como as coisas estão acontecendo hoje. Principalmente, né, Júnior? Principalmente pensar como é que o cliente está olhando para o meu negócio. Porque o cliente é o que toca o meu negócio. Perfeito. Meu cliente compraria o meu produto? Meu cliente está satisfeito com o atendimento que eu estou oferecendo para ele? O meu cliente está satisfeito com o preço que eu estou praticando? Ele gosta dessa embalagem? Ele está disposto a esperar X número de dias para receber o produto? Ele quer dessa forma? Ele está sendo bem atendido dentro de todas essas perspectivas? São perguntas inerentes ao pensamento fora da caixa. Então, olhar para a empresa com olhar, não só isso, mas olhar também para a empresa com o olhar do teu colaborador, como o André colocou bem no começo aqui. Será que realmente eu gostaria de ser liderado por mim? Dentro da minha visão de líder. Ou eu compraria na minha empresa? Eu compraria na minha empresa. Agora, eu gostaria de ser... Se eu não fosse dono da empresa, eu compraria nela. Seria meu cliente? Agora, né? um outro assunto também que me veio, pensando no empreendedor, aquele mesmo, seja ele por necessidade ou seja ele por oportunidade, vocação que ele tem, e aí trazendo a necessidade de a gente também pensar fora da caixa. Às vezes o empresário ou a pessoa está começando a se aventurar nos negócios e ela, vou montar um negócio, né? E ela, na hora que eu sei que a concepção é bem complicada, né? Você criar plano de negócios e você fazer pesquisa de mercado, a concepção é difícil. Mas mesmo com essa dificuldade, ele precisa pensar fora da caixa, porque senão, aí eu vou pedir ajuda de vocês, ele vai trazer mais do mesmo. De novo, ele cria um negócio que é igual ao que já tem por aí. E sem nenhum plus, sem nenhuma pitadinha de... E aí cai naquela questão, né? Que ele busca resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Que é o que nós falamos aqui do Zé Ramalho, né? Vida de gado. Ele quer resultados diferentes, mas sempre faz a mesma coisa. Né? Não faz diferente, o resultado vai ser muito parecido. É interessante mesmo todas as áreas de uma empresa carecem de uma análise, de um estudo, para ver se realmente, dentro do contexto de gestão, seja produção, marketing, recursos humanos, finanças, o que está acontecendo ali dentro, né, do dia a dia da empresa que pode ser melhorado. Quando a gente pensa na pirâmide invertida, então você tem hierarquia lá, nível estratégico, tático, operacional, diretor, gerente e executor. Quem é que está mais perto do cliente que pode dar uma conotação da visão do cliente? Né? É um nível lá embaixo, execução, nível operacional. É a pessoa, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o diretor comercial, o gerente de vendas e vendedor. Quem está perto do cliente? Sim, é o vendedor. É o vendedor. Como é que eu vou conseguir enxergar a dificuldade do meu cliente? Perguntando para o diretor, analisando? Não. Eu preciso entender com a percepção do meu gerente que está lá na pirâmide invertida, lá embaixo, diretamente em contato com o meu cliente, que é o que toca o meu negócio, que paga meus boletos, que paga o meu 13º no final do ano, é tudo meu cliente. Se eu não vender, eu não tenho lucro, se eu não tiver lucro, eu não pago ninguém. Então, esse olhar do pensamento fora da caixa, eu assim, desde o começo, quando a gente começou a debater esse assunto e decidiu trazer esse pensamento fora da caixa, que inclusive a nossa marca, né, Podcast Fora da Caixa, eu não só do cliente, mas principalmente como é que o meu cliente enxerga o meu negócio, e para isso eu tenho que descer, eu tenho que subir no alto escalão da pirâmide, mas porém a pirâmide invertida. Se eu quero saber como qual que é a perspectiva do meu cliente em relação ao meu negócio, você vai para o front, eu vou lá para o vendedor. Olha, o que o meu cliente está falando do meu preço, da minha qualidade, do meu atendimento, da entrega, que é o final, né? Que é a cadeia, né? Que é o supply chain, né? Que é a cadeia de suprimento. Ela começa com a compra, produção, estoque, distribuição. Então, se eu não tenho um pós-venda muito bem feito, eu não consigo saber o que está acontecendo lá na ponta. Então, olhando lá na ponta,
vamos dizer assim, como o Júnior falou, sair da caixa, né? Às vezes tem que virar as costas para o meu negócio. Eu vou lá no meu cliente, de lá do meu cliente, eu olho para dentro da empresa. O que ele está pensando do meu negócio? Como o André colocou, eu compraria o meu produto? Eu gostaria de ser atendido dessa forma? O WhatsApp funciona para mim? Ou eu gosto de receber uma ligação? Então aí você tem que adaptar as ferramentas, né? E adaptar a realidade do que está acontecendo com a situação da empresa, com a realidade da empresa. E você está falando do cliente, né, Marcos? Eu estou pensando aqui na equipe, mesma forma. É nítido que nós temos aí empresários, empreendedores, e fica uma reflexão aqui para todo mundo, de qual o ambiente de trabalho que você vem criando também dentro do teu negócio. Que tipo de ambiente? Porque tem empresário que cria muitas vezes um ambiente muito hostil para o empregado. Ele cria um ambiente difícil, de pressão. Isso é provado que não traz resultado nenhum. O Marcos falou da questão da pandemia, e lógico que teve muitos casos relacionados ao trabalho home office que não deram certo, mas tiveram vários outros que deram muito certo. Principalmente aqueles que não estavam vinculados com o cumprimento de horário, estavam vinculados com a entrega. Porque de repente deu tão certo, por quê? Porque já é empresa também que já estava criando um ambiente favorável, né, de confiança, né, de liberdade, lógico, dentro das regras da empresa, e começou a colher os frutos. Quando se deparou com o problema de pandemia, enquanto você tinha muitas empresas que estavam ali com um sistema rígido, né? Aquela coisa, falta de flexibilidade nenhuma, cria um ambiente hostil, de pressão, não, você precisa vir trabalhar amanhã no dia da folga do cara, cria todo aquele ambiente que não é um ambiente bom. Esse empreendedor ele teve mais dificuldade no momento que precisou expandir, né, com relação à confiança, com relação à entrega. E enquanto que você tem empresários e empreendedores que mantiveram essa linha da confiança, da liberdade, tiveram cases de sucesso, né? Porque trabalharam o quê? Trabalharam a entrega. Essa semana teve um caso prático que aconteceu. Uma pessoa foi recebeu uma carta convite para trabalhar numa empresa, um salário até razoável, e era para trabalhar home office, na parte administrativa, parte fiscal da empresa, tá? Home office. Quer dizer, a empresa realmente conseguiu enxergar, né, nessa visão fora da caixa que foi feita até de maneira coagida, né, com a pandemia, e hoje se tornou uma realidade para eles. Isso é uma coisa, inclusive, que a própria legislação nossa ela vai ter que evoluir nesse sentido, né? Porque a nossa pauta de trabalho ainda ela é muito focada nessa questão rígida, né? Rigidez do horário, não sei o quê. E isso envolve muito também essa questão, por exemplo, do home office, que é uma quebra de paradigma fantástica que está acontecendo aí nas empresas. Envolve muita questão da psicologia organizacional. A pessoa trabalhando ali no seu escritorinho, dentro de casa, próximo da família, muitas vezes isso gera um fator psicológico favorável. E essa questão aqui, o André falou, toma cuidado para não ficar dando aula, né? Mas só lembrando aqui que Elton Maio desenvolveu uma pesquisa no começo do século XX, né? E quando ele desenvolveu essa pesquisa, prometo que eu vou ser bem rápido, bem prático aqui, para mim não levar dura depois, ele conseguiu, através dessa pesquisa que foi feita de clima, né, da organização, em todas as fases, são, acho que, salvo engano, 4 fases aqui que aconteceram essa pesquisa, demoraram anos ali para ser desenvolvida, que o fator psicológico em todas as fases se mostrou mais importante do que qualquer outro fator, inclusive de recompensa de valor monetário. As pessoas se sentiam valorizadas quando elas tinham um apoio psicológico, quando ela tinha um líder realmente que entendia as suas motivações, aspirações. Então imagina uma pessoa trabalhando, né, em casa, junto com a família, e detalhe, André, que você colocou bem aí, uma coisa importante,
tendo da empresa a confiabilidade de que, independentemente dele estar fisicamente no negócio, trabalhando ali ou não, ele vai desempenhar. Então ele olha para ele pensa, ele olha para dentro de si e pensa, poxa, a empresa está confiando que eu vou fazer esse trabalho, mesmo não estando sendo supervisionado ali fisicamente, ele vai fazer o máximo possível para que realmente a empresa não se decepcione com ele, que haja uma reciprocidade. E para surpresa de várias Olha que empresas, interessante esse ponto de vista. E para surpresa de várias empresas, tiveram, em muitos casos, aumento de produtividade. Aumento de produtividade. Né? Aumento de produtividade. Justamente porque está alinhado também ao pico de... Cada pessoa tem a sua individualidade, ela trabalha melhor num certo período de tempo. E às vezes o período produtivo do cara não é de manhã ou à tarde, é à noite. Era até inclusive nesse sentido aí que a gente vai ter que evoluir enquanto legislação trabalhista, enquanto flexibilização. Acho que tem uma série de questões aí que a nossa legislação vai ter que caminhar. Porque é nítido isso, principalmente profissionais que, lógico, nós estamos falando aqui também, quando fala em home office, nós estamos falando em atividades que dá para ser desenvolvido em home office, porque nós temos um monte de atividades que não... Como é que o padeiro vai trabalhar em home office, né? Precisa levar Como que o fogão. mecânico vai trabalhar em home office? Nós estamos, evidentemente, tratando assuntos que... Né, que é possível. Que é possível trabalhar em home office. Não são todas as atividades que são possíveis, né? Quebras de paradigmas. Eu vi uma frase que eu não vou lembrar agora o nome do autor, senão daria o crédito para ele aqui com tranquilidade. Mas ele disse o seguinte, numa revista de negócios que eu li, ele é considerado o guru da consultoria empresarial e no mundo, ele é indiano, não lembro o nome dele agora aqui. E ele falava exatamente o seguinte, se daqui 20 anos, lógico, ele fez uma figura de linguagem ali, mas ele dizia o seguinte, se daqui 20 anos a sua empresa estiver fazendo a mesma coisa, da mesma forma, pelo mesmo caminho, pelos mesmos processos, muito provavelmente sua empresa não vai existir mais. Claro que a gente está falando aqui de uma visão bem radicalizada ali que ele colocou, mas é uma realidade que a gente percebe de muitas empresas. Eu estava aqui agora, André, lembrando, esse exemplo a gente já discutiu aqui em outras ocasiões, o que aconteceu, por exemplo, com as sandálias Havaiana. Sandália Havaiana é um exemplo claríssimo, né? Sim. Que é o que a gente chama de estratégia do Oceano Azul. Sim. A estratégia do Oceano Azul nada mais é do que você buscar um mercado inexplorado, uma forma diferente de você desenvolver, de você trabalhar. Essa estratégia do Oceano Azul implementada na Havaiana trouxe para ela uma nova perspectiva, inclusive da divulgação do produto. Porque se você pegar lá nos anos 80, que eu não sou tão velho assim também, Chico Anísio, né? Nosso saudoso Chico Anísio, né? Não tem cheiro, não desbota, não solta não tem tira. cheiro, não solta tira. Quer dizer, ele estava falando ali, basicamente, obrigação da empresa. Olha, ela não solta tira. Hã? Poxa, não solta tira. Quer dizer, ele fabrica uma sandália, é lógico que ela não pode soltar tira, né? E ainda assim, né? Mas vamos lá. Agora, olha a propaganda que hoje você tem da Havaiana. Os grandes artistas, as grandes atrizes. Só ainda para complementar... E se tornou um produto caro, não é mais aquele produto lá que ficava dentro do saquinho, né? Isso que eu ia falar. Para complementar a Havaiana, a exposição das Havaianas normalmente vendia em mercearia, né, Júnior? Fazia um varalzinho lá e pendurava tudo no aí você ia varalzinho. colocar ela no pé, já estava meio sujo, porque outras pessoas já tinham experimentado ali, né? E era esse o produto. E, na verdade, o que eles fizeram? Mudaram a concepção, né? Mudaram o conceito da marca. Mudaram o conceito. Que começou lá com o negócio e todo mundo usa. Eu lembro muito bem que nessa época a Raider dominava o mercado, começou a dominar o mercado. Isso. A Raider patrocinava a Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. E use Raider de férias para os seus pés. Isso. Trouxe uns designers, uns jogadores de futebol lá, pezão lá. E aí eu lembro que a Havaianas, né, praticamente sumiu do mercado. E de repente ela trouxe contratou vários artistas e usou lá o slogan todo mundo usa, né? Todo mundo usa. E aí você mudou realmente hoje você tem conceito. Hoje você tem franquia de loja Havaiana. Sim. Né, que você vai lá e tem produto mais hoje é um produto nobre, né? Eu conheço um grupo de pessoas em São Paulo que compra chinela Havaiana, faz como é que chama? Artesanato nela, coloca aquelas pedrinhas e tal, e exporta para a Europa.
A É um produto novo, valores absurdos, de valor agregado absurdo. Então, olha como muda. Será que se as fábricas de chapéu, nos anos 50, salvo engano, né, que deu aquela onda e começou a fechar, será que se eles tivessem um pensamento fora da caixa naquele momento, que eles começaram a perceber essa quebra, essa parada da cultura de usar o chapéu, tivesse desenvolvido alguma coisa muito similar a esse das sandálias havaianas, será que eles não estariam no mercado até hoje, vendendo chapéu, fabricando chapéu e ir no mercado? Porque então, o negócio, são situações. O negócio é a empresa, todo negócio, toda empresa, todo segmento, ela tem um ciclo de vida. Então, ela nasce, ela tem um momento de expansão, né? Ela cresce, aí ela vai estabilizar e vai embora. Em determinado momento, ou ela tem que provocar uma grande transformação para ir daqui, né? Da estabilização ela fazer isso daqui, ela vai ter que provocar isso, ou ela vai para cá. Vai cair. Ela vai cair e muitas vezes ela vai morrer. E eu acho que é pertinente a gente discutir também o que eu faço com a empresa depois. Porque muitos empreendedores, eles pensam um negócio, desenvolvem um negócio, montam grandes negócios. Ele não tem plano de e depois não contingência. sabe o que eu faço depois com a minha empresa. Porque se eu pretendo vender essa empresa lá na frente, para mim, né, ter minha aposentadoria e tudo mais, primeiro, cai naquela questão que nós estávamos discutindo. Mas o quanto que você é importante para o teu negócio? Porque se você for muito, muito, muito importante Não e é a bom. empresa depende muito de você, o valor dela vai ser menor. Nós falamos isso com uma cliente recentemente. Exatamente. Quanto vale a sua empresa hoje se você sair do negócio? Ela falou, meu Deus, se eu sair do negócio, ela para. Então a tua empresa não vale nada. E aí um outro caminho, Exatamente. né, ainda pensando na questão da descentralização, é a questão de você criar, se você pretende ficar com a empresa, é criar sucessor e não herdeiro. Muitos empreendedores, empresários, têm herdeiro, mas não tem sucessor, que é bem diferente. O sucessor, você prepara ele, você cria uma cultura, as diretrizes da empresa, cria governança, né? E aí você prepara, que pode ser muitas vezes a sucessão, pode ser alguém da própria família, ou pode ser externo. Mas olha que coisa interessante, né? Tudo esse tipo de estratégia, você só pensa quando você está pensando fora da caixa. No dia a dia você vai lá pensar em o que vai acontecer sucessor, daqui a 10 anos. Só que o processo de sucessão ou um processo de pensar numa venda, não acontece no tipo de, vou vender a empresa. Tá, quanto tempo você acha que vai demorar para vender a tua empresa? Primeiro, se você decidir vender sua empresa, você tem que permanecer com ela por muito tempo e dando resultado para que ela tenha um valor, né, cada vez maior. Se torne atrativo. Ele Né? se torna atrativo, exatamente. Não, eu pretendo passar lá para alguém da família, meu filho e tudo mais. Tudo bem, mas Aí você tem que preparar. você está preparando para isso? E isso é muito comum, André, é muito importante essa observação, porque quem estiver nos assistindo aqui vai lembrar de grandes empresas, eram verdadeiras potências, né, de empresa, que ou diminuíram drasticamente o seu negócio ou quebraram quando chegaram os seus herdeiros e não sucessores. Pois é. Não vou Pois citar é. nome aqui Mas por tem- questão ética. todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe. Todo mundo vai saber. Grandes empresas aí que eram verdadeiras grandes corporações, enfim, eram vastos os negócios. E de repente, olha, morreu o patrono lá, como é que chama? O patriarca lá, né? Morreu o patriarca lá, bom, agora os filhos, não, fica tranquilo, agora os filhos vão herdar e vão... Não, eles não eram sucessores. E não criou. Eles eram herdeiros, não foram preparados. E não criou, enquanto que muitas empresas... Alguns quebraram. Enquanto que muitas empresas, já preocupadas com isso, começam a fazer o quê? Bom, se eu não tenho ninguém da família que tem vocação de gestor, né, de tomar conta, o que ele faz? Bom, então eu já coloco, vou pensando no processo, no Gestão executivo, corporativa. vou para o Governança conselho, corporativa. né? Só que para isso, para você colocar um executivo, você também tem que criar as diretrizes de como você quer que a empresa vá conduzir, respeitando a missão, visão da empresa, os valores da empresa, os aspectos culturais, porque senão chega um executivo lá, faz do jeito que ele quer também e muitas vezes não dá certo. Para mim, André, toda essa visão aí estratégica do que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos,
Para mim, tudo isso está atrelado a isso aqui, ó, pensamento fora da caixa. Saia da rotina e pensa a empresa como um todo. Além de outros elementos que nós já colocamos aqui também, está atrelado a essa questão do pensamento fora da caixa. Nós temos o empresário brasileiro, ele é muito novo ainda, né? E ele precisa ir adquirindo vários bons hábitos empresariais, né? Então, existem muitas coisas para serem desenvolvidas e esse tipo de situação que nós estamos abordando é também outra fundamental, né? Fundamental para qualquer tipo de negócio, né? E o empresário brasileiro, assim como outros aspectos, a gente trabalha com consultoria, né? A gente vê que nosso empresário, principalmente o microempresário brasileiro, ele negligencia a parte financeira, ele negligencia a parte operacional, né? Ele tenta, e às trabalha. vezes até por falta de conhecimento. Mas aí tem um paradigma que você colocou bem, Júnior, que é a questão, por exemplo, eu necessito aprimorar os meus conhecimentos para poder pensar um pouquinho diferente do meu negócio. E aí você marca um workshop, ou você tem ali uma palestra, alguma coisa que possa agregar, né? Que é o aceleramento, né, de um empresário. Alguns olham para isso como algo desnecessário. Não conseguem enxergar a importância dele estar aprimorando seus conhecimentos para melhorar o desempenho do negócio. Isso é um grande paradigma, como você falou, do empresariado brasileiro, que ainda tem que melhorar muito nesse aspecto. Eu acredito até que tenha melhorado nos últimos anos. Melhorou, mas tem que melhorou, mas bem mais. Mas a distância ainda é grande, né? É grande. A distância ainda é grande. E ele só vai procurar ajuda quando a questão for assim, a fatalidade financeira, né? A empresa já não tem como comprar, já está aquela situação difícil, aí é onde ele procura uma ajuda, alguém que saiba mais que ele para ensiná-lo, a instruí-lo, porque até então é totalmente desnecessário, considerado por ele, né? O André colocou no começo aqui, quando o André falou sobre o pensamento, eu quero vender, entregar, lucrar, pagar conta, no final do mês você saber quanto sobrou. Só que, na verdade, no meio de tudo isso, existe uma série de fatores que são relevantes para que ele consiga chegar, sim, lá na última linha do demonstrativo de resultado e ver se deu lucro ou prejuízo, mas até aquilo lá é o final. Ele precisa entender o meio. E o meio envolve uma série de fatores, inclusive, que a gente acabou de falar aqui agora, que são fatores comportamentais. Pessoa motivada dá mais lucro. O Júnior falou uma coisa que eu estou pensando, né? Que o empreendedor é muito novo. E isso tem um motivo, né? Nossa educação formal não prepara o empreendedor. Não prepara. Nós não temos isso na nossa matriz. Isso vai ter no ensino superior, né? Mas ali, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio... Educação financeira. E nós estamos falando já de vários anos de aprendizado. Ele vai ver absolutamente todos os tipos de disciplinas, né? Mas ele não vê empreendedorismo, parece que é proibido falar de negócios dentro do ambiente educacional. Isso é uma coisa que tem que ser revista. Por quê? Quando ele chega para empreender e fatalmente em algum momento da vida dele vai ter que empreender alguma coisa... Ou como intraempreendedor, ainda que ele se forme... ele vai ser, por exemplo, vai ser advogado, vai se formar de direito. Ele vai ter que ser empreendedor também, né? E aí nós não temos nenhuma base fundamental para a preparação desse empreendedor. Então é sempre um grande desafio, né? Do empreendedor se deparar com negócios e muitas vezes ele demorou muito para conseguir ter acesso a essas informações. Ele poderia ter vindo lá de trás, né? Eu acho que você está certo, André. Não no final desse ano, no final do ano passado, eu tive um TCC na faculdade, uma defesa de TCC, que falava justamente de educação financeira. O Brasil não tem educação financeira, mas o resto do mundo tem. O resto do mundo tem educação financeira. Ô, Júnior, o primeiro salário seria interessante até fazer essa pesquisa, mas o primeiro salário de uma pessoa, quando ele faz lá seus, sei lá com quantos anos começa a trabalhar? 15 anos? Já pode trabalhar? 16. Não, mas tem 16 anos, né? Não é menor aprendiz, né? Então ele vai. O primeiro salário dele, né? A primeira coisa, eu tenho percebido isso, talvez até caberia um levantamento, uma survey, fazer uma pesquisa, mas o primeiro salário, a maioria das vezes,
ele não se preocupa em fazer... Como que eu faço para guardar esse dinheiro? Ele vai lá e procura, lógico, dentro das suas possibilidades, um celular, sei lá, alguma coisa que ele queira comprar, vai lá e faz um parcelamento. Ele faz dívida. Ele faz dívida. No primeiro salário que ele ganha, ele já faz uma dívida. Isso é falta de educação financeira. Não foi treinado, E isso, né? isso é empreendedorismo. Você não foi desenvolver conversado isso não foi conversado com ele. E é cultura que vê dentro de casa, às vezes. E olhando, talvez, para a questão que o André levantou, do empreendedor por necessidade. Muitas das vezes, ele, na necessidade ali, até para o seu próprio sustento, criou um modelo, deu certo. Muitas vezes, ele não tem esses conhecimentos, não tem a mentalidade. Então, para ele, vai ser muito mais difícil ter um com pensamento fora certeza, da Sara, caixa. com certeza, porque você tem... Nós falamos aqui do empreendedor por vocação, ainda que ele não tenha recebido toda essa instrução, mas ele, por natureza, ele já vai atrás. A mentalidade dele mas já e tá aquele que evoluída. eventualmente vai se deparar com uma situação, né, de empreender alguma coisa, vai ser boleira, vai ser doceira, vai ser borracheira, sei lá, alguma atividade que ele vai desempenhar, pode ser por necessidade, e ele nem sequer tem o mínimo do mínimo do mínimo para montar um negócio, montar um plano, montar uma projeção, qualquer que seja. Ele não tem essa isso não é nunca foi discutido. E é coisa básica. Eu me lembro uma ocasião, aproveitando esse gancho aí, André, que uma pessoa me procurou, ela estava começando a fazer bolo em casa. E ela pegava lá, comprava os componentes lá, ia lá, produzia o bolo, recheava o bolo e vendia. Ela não tinha ideia de quanto ela estava tendo de lucro ali. Se é que estava tendo, Se é que estava tendo. Eu peguei um caderno e ensinei ela a montar uma ficha técnica. Ela tem um fundamental, para vocês terem uma ideia. Ensinei ela a montar uma ficha técnica, unidade de medida, conversão, quilo e tal. Aqui você vai conseguir saber, se você quiser saber o gás também, você vê quantos bolos você consegue assar com um botijão de gás, separa ele lá para essa finalidade. Lá. E ensinei ela a fazer uma ficha técnica aqui e calcular o insumo ali, que no caso seria o gás. E ela conseguiu fazer, com conhecimento fundamental. Então a gente não conseguiria introduzir uma matéria, uma disciplina, um ensino para esse aluno, quando ele sair, que ele for enfrentar o mercado, saber pelo menos o que é uma ficha técnica, a composição de um custo, formar um preço de venda. São coisas básicas. São básicas. Eles aprendem, Júnior, fórmula de Bhaskara, que se você me der aqui agora, acho que eu não vou conseguir fazer, que é muito mais complexo. Você acha que ele não consegue fazer um trabalho desse aí e ensinar ele a desenvolver isso? E para o dia a dia seria muito mais útil, né? Para o dia a dia das pessoas seria muito mais Vamos útil, levar um né? projeto desse daí lá para Brasília. Ele tem que aprender a tabela periódica. Vamos fazer eles pensar fora da caixa. Tem que aprender a tabela periódica. Poxa, que é muito mais complexo. Eu não sei aquele troço até hoje. Química, eu passei tudo colando. Agora você imagina uma ficha técnica para formar custo de um produto, que não formar tem que preço ter, de um né? produto. Não que não tem que ter, muito longe disso. Acho que tem que ter o conhecimento. Aliás, eu não tem que ser colei porque eu ampliado. tinha medo. Mas senão eu ia colar. a questão é que a gente está colocando aqui, por que não tem? E todo mundo sabe que não tem, todo mundo discute que tem que ter, mas não acontece nada, né? Não acontece nada. E a gente continua tendo aí... eu acho que a atividade empreendedora talvez seja aquilo que mais proporciona um desenvolvimento social para uma sociedade, para um país. Eu não consigo ver outro caminho. E acho que uma sociedade ela vai se desenvolver do ponto de vista econômico, financeiro, do ponto de vista social, à medida que a sua sociedade consiga empreender. André, e te somando ao que você está falando, principalmente nessa nova era que nós estamos entrando, em que o emprego, carteira assinada, ele vem diminuindo dia a dia, né? As automações, elas estão ganhando muito corpo, estão ganhando volume. Então, assim, nós precisaremos ser empreendedores. Precisaremos ser empreendedores. Precisaremos encontrar atividades para que a gente possa fazer a nossa renda. Encontrar um pedacinho desse mercado ali para você se localizar. Precisamos ali. encontrar esse lugar ao sol mesmo, entendeu? Só que despreparado dessa maneira, teremos grandes dificuldades. Tudo isso que o Marcos falou, tudo isso que você está falando, né? Não temos esse conhecimento para poder
para poder vencer nesse novo cenário que se desenha. Não faz muito tempo eu fiz uma pesquisa pessoal sobre o emprego CLT no mundo. Ele é muito insignificante já. Nós vivemos num país que ainda tem muito, mas você pega no mundo de 8 bilhões de pessoas, 4 que são economicamente ativas, você tem aí 700, 800 milhões de CLT. Você já pensou? Quer dizer, já tá sendo 10% Formato só. CLT, né? Formato Registro, CLT, né? Cada país tem um sistema. É. Mas nesse sistema onde existe o cara Vínculo empregatício. com né? vínculo empregatício. Pois é. Então isso está diminuindo a cada dia. Né? Nós estamos indo para um mundo de automação, né? E despreparados. Estamos despreparados. Entendeu? Então é um alerta, eu acho que é uma questão que você levantou bem, de que a gente não tem nem sequer a educação, e é o Brasil que não tem, porque outros países têm, e muito bem desenvolvido, essa educação financeira, já na infância, começando na infância. Sim. Nem o Marquinhos falou, um problema de matemática, como é que eu sei quanto que eu ganhei aqui porque eu vendi um saquinho de pipoca, quanto que eu ganhei? Né? Simples assim. Nós não temos, entendeu? Então é uma questão a ser discutida realmente. Eu acredito até que a pandemia, né, ela deu um susto na humanidade. E a partir do momento que surgiu a pandemia, as pessoas tiveram que pensar fora da caixa coagidamente, sob pressão. Ou eu penso fora da caixa ou vou quebrar. Como a Sara colocou, quem não conseguiu pensar fora da caixa no momento da pandemia, quebrou. Infelizmente, não conseguiu, desapareceu do mercado. Verdade. E, em contrapartida, se você fizer uma pesquisa, eu já fiz, até para desenvolver discussões em sala de aula, você tem inúmeras empresas que surgiram com a pandemia e outras que potencializaram os seus resultados com a pandemia. Então, eu acho que vão surgindo fatores no mercado, que a gente chama aqui de teoria da contingência, que a empresa ela tem que se adaptar às novas realidades que vão surgindo no mercado. E não é fácil empreender. O empreendedorismo ele é inerente a um ambiente de alto risco. As pessoas têm medo de correr risco. E quem tem medo de correr risco, ele vai ficar tentar ali ganhar seu salário, vinculado ao CLT e tal, e ele não vai conseguir nunca sair do ninho, né? Ele nunca vai conseguir sair para tentar dar Agora, se ele tentar voar, ele corre o risco de cair. E como o André falou, a capacidade de resiliência é um fator, uma característica que é imprescindível para o empreendedor. É ele projetar que, inclusive, pode dar errado. E se preparar para o tombo, e se preparar para ver como ele vai... Bom, se eu cair, como é que eu vou me levantar? Como que eu vou contingenciar essa realidade? Mas eu acredito muito fortemente que o Brasil ele tá com essa tendência também, Marcos, de empreendedorismo. Ele é considerado um país empreendedor. Eu estava ouvindo ainda essa semana, você falou agora, né, que eu tenho que estar preparado, inclusive, para quebrar. Né? Eu estava ouvindo o Roberto Justus, né, ele falou assim, nós temos que ter o plano B. Plano Independentemente, né, não é só acreditar no principal plano. Nós temos que sair para empreender. Não sair para jogar para perder, sair para ganhar. Sair para ganhar. Mas sabendo que pode perder. E que tem que ter o plano B. Interessante. E é interessante, né, que dentro dessas nossas reflexões aqui, eu acho que o empresário teria que se perguntar todo dia, né? Eu sou um empreendedor ou eu tenho uma empresa? São coisas distintas. São coisas distintas. Porque, de repente, ele não está sendo empreendedor. Porque, para ele ser empreendedor, ele vai ter que fazer isso que nós estamos conversando. Pensar fora da caixa, pensar estrategicamente, sair um pouco do operacional e ir um pouquinho lá para cima. Né? E eu acho que é uma reflexão. Eu tenho uma empresa ou eu sou empreendedor? Talvez ele é empreendedor e tenha uma empresa. Talvez ele só tenha a empresa e não está conseguindo empreender. E ele tem que fazer isso aqui, ó, sair da caixa para ele poder falar, eu sou empreendedor. Né? Eu estou criando alguma coisa, eu estou desenvolvendo. Vou fazer uma pergunta, jogar aqui na nossa conversa, que eu já vi você mesmo, André, falar sobre isso. Né?
eu tenho essa reflexão de que não é só o empresário, né? A equipe também precisa pensar fora da caixa, desde que esse empresário os estimule a isso, né? Mas existe também, abordando o assunto do aquele que é empregado, né? E você já sempre falou, né, André, que a gente precisa se manter. Para quem quem nos está assistindo não é empresário, não é empreendedor, mas é empregado, mas nós precisamos nos manter um nível de empregabilidade, né? Precisamos ter um nível de empregabilidade alto. E nós precisamos também estar farejando e pensando, né, de maneira diferente como anda o mercado de trabalho daquilo que eu escolhi. Que é a diferença de você ter um emprego e você ter empregabilidade. Isso, por isso que eu taquei para você. O emprego é o emprego. Você tem lá o emprego, né? Beleza, ok e tal, né? Carteira assinada, 13º. Empregabilidade é a capacidade que o profissional tem de se tornar útil para a sociedade, né? À medida em que ele se torna útil para a sociedade, ele vai ter muita empregabilidade. Ou seja, aquilo que ele tem para oferecer, a sociedade precisa. Então ele vai estar muitas vezes numa condição ou de CLT, ou numa condição de pessoa jurídica, ou de autônomo, e pouco importa, né? Na verdade, ele tem uma condição de empregabilidade. Por quê? Porque, normalmente, quem é o profissional que tem empregabilidade? Esse cara nunca parou, né, Júnior? Esse cara nunca parou. Esse cara sempre estudou, sempre se qualificou, ele sempre tem que ser buscou. cobiçado pelas empresas. Ele tem que estar numa empresa e estar sendo cobiçado, né, no bom sentido, por outras empresas. Poxa, eu gostaria de ter esse empregado aqui trabalhando comigo. Quem aqui nunca viu algum profissional reclamar, mas faz 10 anos que eu trabalho nessa empresa, não fui promovido, aí veio fulano, né, trabalhou, faz 6 meses que ele está na empresa e ele já foi promovido. Meritocracia. Né? Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes o profissional de 6 meses ele tem ali a empregabilidade, ele tem as condições, né, para ocupar eventualmente o fato de que aquele que eventualmente está 10 anos no mercado, na empresa ali, não conseguiu fazer. Ele está pensando fora do modal, né? Que o problema é o padrão, né? A gente às vezes abraça um padrão, faz igual a todo mundo faz, e fazer igual a todo mundo faz, você vai colher os mesmos resultados, como você falou anteriormente. E uma coisa interessante também, Júnior, dentro dessa linha aí que você lembrou, a gente vê muito funcionário falando o seguinte, reclamando, né, em conversa com amigo, em conversa em bar, você fala assim, nossa, mas a empresa que eu trabalho não investe, não paga um curso, não sei o quê. Veja, não que não é importante a empresa, né, ajudar, é uma outra coisa, mas e você? Qual é o nível de empregabilidade que você está criando para você mesmo? Quanto você investiu? Quanto que você está investindo? Quando você está investindo em você, no seu conhecimento. Porque ele está colocando ali a responsabilidade para a empresa, mas e a tua? Cadê a tua? Né? Como que você está se preparando? Porque você vai ficar para o resto da tua vida nessa empresa? E aí? Então, acho que é uma reflexão interessante. Hoje existe muito essa questão de vitimização, né? A gente percebe muito, eu não consegui porque o governo não ajudou, porque o prefeito não ajudou, porque o diretor da empresa, meu patrão não ajudou. E, na verdade, o que você colocou é isso aí. Quem está buscando essa empregabilidade, ele está buscando o quê? Investir em si próprio. Então, ele vai investir em si próprio. A resposta que ele vai dar para a sociedade é o conhecimento que ele vai adquirindo, né? Exatamente, porque a gente tinha conceitos no passado, de falar eu SA, né? Tinha revista, eu SA. Então a gente está falando de empresário, né? De pensar fora da caixa, pensar de maneira diferente, buscar novos horizontes, mas eu acho que aquele também que trabalha para grandes corporações, ou pequenas até, também tem que pensar dessa maneira. Ele tem que saber que ele precisa cuidar da carreira dele, e cuidar bem cuidado. Porque não adianta também o gestor criar um ambiente propício para que ele pense fora da caixa e ele não fazer o dele, né? Para contribuir. E sabe uma coisa interessante, Sara? A gente escutava muito assim, ó. Não, a minha área é isso aqui, ó. Isso aqui é a minha área. Eu sou da área financeira, eu sou da área de marketing, eu sou da área... Isso aí também está caindo por terra, né?
Está caindo totalmente O princípio por terra. da polivalência. Na verdade, mas eu não tenho que ter uma especialidade? Tem. Especialista generalista. Tem, mas você tem que ser generalista? Tem também. Né? Acabou aquele negócio daquela visãozinha, porque essa visãozinha é a visão dentro da caixa. Ah, mas eu sou especialista na área de custo. Não, ok, mas e o que você conhece sobre área tributária, recursos humanos? Até porque as áreas se conversam, né? Então, Exatamente. quando você tem um panorama do cenário geral, você pode criar melhores soluções para a empresa. Pois é. Fechamos? Eu acho que eu... Tem mais alguma coisa aí? Não, acredito que nós abrangimos bastante um assunto para esse primeiro episódio, né? Nós vamos fazer o empreendedor pensar muito, não só o empreendedor, como também os nossos empreendedores internos aí dentro das empresas, trazer novos né? empreendedores aqui para sabatinar. E claro, para um próximo episódio aí a gente vai abrir mais esses assuntos aí. Pessoal, foi um prazer Maravilha. conversar com vocês aqui nessa tarde, né? Esperamos estar com vocês novamente nos próximos episódios aí, contribuindo um pouquinho mais para a sociedade, para esses empreendedores. Ok. Tá bom? Muito obrigada. Perfeito. Maravilha. Obrigado. Obrigado.